Quais são os momentos mais marcantes nesta etapa que o Vivaldo teve? Estivemos nos Jogos Olímpicos de Londres e sabíamos de antemão que o nosso primeiro adversário era a Rússia. A Rússia era campeã mundial, era a principal favorita ao título olímpico. Nesse dia, ao contrário do que algumas atletas receavam, encaramos a Rússia olhos nos olhos. Algumas diziam que não era possível, porque a Rússia era muito forte. Muito forte. Mas a verdade é que entramos com algum receio, as atletas entraram com algum receio, e a 3 minutos do fim tínhamos o jogo empatado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com a vossa localização geográfica. Eu sou Sidônio Malamba. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Jogo da Vida. O tema de hoje vai direto ao ponto. Desporto escolar. É um incentivo à prática saudável da atividade física ou cada vez mais está-se a tornar numa fonte de pressão para os estudantes? Eis a questão. Para nos ajudar a compreender este tema, hoje nós temos como convidado um campeão dos campeões. Vivaldo Eduardo, seja bem-vindo ao podcast O Jogo da Vida. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, de mais a mais, para falar do desporto escolar, um tema que já tenho a premonição de que é um tesouro. É um tesouro mais do que nunca, é um verdadeiro tesouro para uma nação do desporto como é Angola. Nós é que agradecemos a tua presença, Vivaldo, só para que o pessoal compreenda porque que eu tratei de um campeão dos campeões. Eu gostaria que o Vivaldo pudesse aqui apresentar o seu bilhete de identidade, não é? E um pouco daquilo que é o seu portfólio. Bem, eu fui praticante de handball, 12 épocas, um praticante da mediana para baixo, não é uma grande coisa. Parece que estava reservada a melhor parte depois na parte do treinamento, é onde de facto já estou também há mais de 30 anos, comecei por treinar o próprio grupo do qual eu fazia parte e não consegui parar desde 1985. Na verdade, eu perdi seguramente o número de títulos conquistados. Estamos a falar em todos os escalões a nível do handball. Do handball. Falta-me agora o último desafio na classe masculina. O Vivaldo foi treinador da seleção sub-20, é isto? Sim. A seleção principal? Principal de Angola, a seleção principal do Congo. Tive uma passagem curta pelo Madeira Académico de Funchal, agora atualmente é Madeira SAD. E teve muitos anos a comandar também a equipe principal de handball feminina do Petro de Luanda. Do Petro de Luanda. Muitos títulos nacionais a nível do Campeonato Nacional, Taça de Angola, enfim, a nível das seleções, campeonatos africanos, participações em mundiais. Quais são os momentos mais marcantes nesta etapa que o Vivaldo teve? Conta-nos alguns. São muitos. São muitos, mas há alguns que realmente nos marcaram muito. Nós estivemos nos Jogos Olímpicos de Londres e sabíamos de antemão que o nosso primeiro adversário era a Rússia. A Rússia era campeã mundial e era a principal favorita ao título olímpico, mas como nós também sabíamos que a atenção dessas equipas vai sobretudo para os seus principais oponentes europeus, fizemos a preparação no último mês só virados para a Rússia. Tivemos um colega que foi vigiar a Rússia, que jogou um torneio em França. Nós estávamos a estagiar no mesmo país, numa outra cidade, e então, nesse dia, ao contrário do que algumas atletas receavam, encaramos a Rússia olhos nos olhos. Algumas diziam que não era possível, porque a Rússia era muito forte. Muito forte. Mas a verdade é que entramos com algum receio, as atletas entraram com algum receio, e a 3 minutos do fim
tínhamos o jogo empatado. Era algo que o mundo handebolístico todo não esperava. E a Luísa Kiala, que era uma das melhores, foi uma das melhores jogadoras de todos os tempos, falhou um contra-ataque que nos punha à frente, a faltar em 2 ou 3 minutos. Numa altura em que o treinador da Rússia, que era um treinador muito explosivo, já estava zangado com todas as atletas e completamente descontrolado. Não estava a perceber como é que era possível aquele resultado. Infelizmente, depois perdemos aquele lance e acabamos por perder por 1 ou 2 golos. Esse foi um dos momentos marcantes. Muito marcante. Tivemos também uma competição muito boa no Mundial 2011 no Brasil, por ser o Brasil, um país também muito impactante sobre nós. Verdade. E calhamos no grupo da morte. Eu gozava com o presidente da federação porque prepararam o nosso regresso no dia em que terminava a primeira fase. E fomos. Nós tínhamos a Alemanha, a Islândia, Montenegro, China no nosso grupo. E logo na primeira jornada, a Noruega também. Logo na primeira jornada, a Noruega perdeu com a Alemanha, creio. E então toda a gente disse: a Noruega perdeu com a Alemanha, os outros vão pagar. E depois a Alemanha perdeu com a Islândia: vocês vão jogar com a Alemanha, vão passar mal com a Alemanha. Nós ganhamos a Alemanha, ganhamos a Islândia, ganhamos a China. E as portas foram se abrindo. E passamos para outra fase. Então disse o presidente: olha, é melhor mudar toda a gente desprevenida. O bilhete, mudaram o bilhete. E o presidente assim a falar comigo: olha, sabes com quem vamos calhar? Vamos lá ver se temos sorte. E passou o jogo, calhamos com a Coreia. Nunca tínhamos ganho a Coreia. Então fomos para outra cidade para jogar com a Coreia. No último minuto ganhamos a Coreia. E novamente teve que se mudar a data da viagem. De regresso. Ficamos até o fim. Infelizmente, depois tivemos um mau jogo com a Dinamarca que nos estragou o percurso. E fomos eliminados. Ficamos em 8º, não tivemos pernas. Isso é mundial? Ou isso Campeonato do Mundo no Brasil. No Brasil. Entre muitos outros. É verdade. Já tivemos aqui ao nível do Petro um jogo em que estávamos a perder 9-1 com aquele 1º de agosto do Paulo Pereira, que era um treinador irritante. E então, quando pedimos um time-out, algumas atletas diziam: coach, vamos só já pensar no próximo jogo. Não. Temos 10 minutos para virar isso, só depois é que damos o jogo por perdido. E nos 8 minutos seguintes viramos o jogo. Impressionante. E passou a ser uma marca nossa que não desistir. Independentemente da superioridade do adversário, é uma mentalidade que a justiça seja feita. Encontramos no Petro e alinhamos e teremos dado eventualmente também a nossa modesta contribuição. O Vivaldo está só a ser aqui um pouco, não sei qual é o termo que eu posso simplesmente usar, humilde, mas deixa-me ver aqui a minha cábula e falar-vos e vocês vão entender porque que eu o tratei de campeão dos campeões. 6 vezes campeão nacional de júnior, 2 vezes campeão africano das nações em júniores, 9 vezes campeão nacional de séniores, 11 vezes vencedor da Taça de Angola, 8 vezes vencedor da Supertaça de Angola, 6 vezes campeão africano de clubes, 11 vezes vencedor da Taça dos Vencedores das Taças da África, 9 vezes vencedor. Olha, se eu continuar aqui não vamos terminar agora. Várias participações em mundiais africanos, enfim. É de facto um super campeão a nível do nosso desporto nacional, em particular do handball, e estamos muito honrados pela tua presença. Para falarmos e percebermos um pouco do tema aqui em cima da mesa, que é o desporto escolar, e entrando já diretamente neste que é o tema principal aqui,
qual o papel, afinal, do desporto dentro das escolas? Refiro-me, podes dizer-nos algumas vantagens, desvantagens, excessos, enfim. A escola é o melhor meio para uma nação que quer atingir a excelência no desporto. Porque pela escola, numa realidade normal, passamos todos nós, deve passar toda a população de um país, e então temos na escola um local onde vai aquele que tem condições para ser desportista de excelência e aquele que tem apenas condição para ser um desportista de ocasião. Mas o desporto escolar em si, eu considero tesouro, porque tem um impacto enorme na personalidade de qualquer criança. O desporto ensina-nos a lidar com as frustrações, ensina-nos a conviver com o colega. É a partir do desporto que nós olhamos para o outro como um igual. Praticando na escola, nós estamos a potenciar milhões de pessoas a saberem viver em comunidade. Estamos a educá-los já a partir desse grande instrumento que é o próprio desporto. Só dou um exemplo ao Malamba. As crianças e nós, eu hoje já sou um pré-idoso praticamente, lembramos sempre os nossos professores de educação física. Podemos esquecer os outros, mas eu ainda me lembro da professora Alice, que jogava basquetebol no Petro, é que me fez ir treinar basquetebol e depois fui desviado para o handball, do professor Diamantino, que jogou no Sport. O professor Diamantino ainda apanhei na minha geração também. Nós nunca esquecemos esses professores de educação física, porque o desporto escolar, a educação física tem um impacto muito grande na criança, na parte mental e na parte física, e deixam a possibilidade da criança rapidamente adotar princípios que servem depois para a vida. Mas acha que também pode se tornar uma simples ou uma leve pressão para os estudantes? Não, eu sou suspeito para falar disso, porque eu sou defensor do desporto a 200%, mas é como tudo. Seguramente o desporto tem muito mais a ganhar do que a perder. Mas acha que já se pode encontrar alguns sinais de estresse se você fizer alguma pressão a nível do desporto escolar nos estudantes? Pode-se, sim. Pode-se, se o processo pedagógico não estiver bem direcionado. Porque o desporto escolar é sobretudo para o despontar dos desportistas, e como dizíamos há bocado, a partir daí é para nós descobrirmos quem está talhado para o alto rendimento e quem vai apenas fazer desporto para preservar a saúde e para se preparar para a sociedade. Então essa pressão, do ponto de vista pedagógico, não deve existir ainda. Pelo contrário, devemos dar apenas ao desportista, devemos dar-lo a ver apenas a parte boa para mobilizá-lo para o desporto. Depois o alto rendimento, isso já é outra coisa, que hoje já se diz que sequer é saudável para a saúde, mas é outra coisa. Agora, no âmbito escolar, o desporto deve ser sobretudo muito atrativo, a pressão não deve ser feita aos desportistas, às vezes. Alguns são perfeccionistas, eles é que fazem uma pressão a si mesmos, mas é obrigação de quem gera a parte pedagógica retirar essa carga de pressão sobre o desportista escolar. E como diferenciar esses alunos, os que querem, que gostam de competir como deve ser, com aqueles que apenas querem desporto por diversão? Sabe que esses que gostam de competir são especiais, devem ser aproveitados. Nunca os devemos colocar de lado, porque as grandes transformações no mundo ocorrem com os que querem mudar as coisas, não é com os que estão conformados. É verdade que aí não deve existir ainda a pressão, mas se alguém tem
essa propensão, nós não devemos retrair, porque o mundo muda com esses líderes, esses fazem as pessoas quererem ir atrás deles, e esses é que fazem mudar as coisas. Depois, para o alto rendimento, às vezes temos muitos atletas normais, mas temos um líder forte e a equipa fica muito forte. E noutras ocasiões temos muitos atletas de alta qualidade, mas não temos liderança, e fica uma equipa com um bom plantel, mas em termos de rendimento coletivo fica fraca. Então, mesmo para mudar o mundo, para aquele que vai ser apenas um engenheiro, que vai ser um médico, que vai estar num outro ramo que não o desporto, essa tendência de perfeccionismo, de querer ir mais além, é mesmo para ser estimulada, porque isso é que muda o mundo. Na verdade, tem que ter também um equilíbrio, não é, entre estes estudantes que gostam de fazer desporto para competir e aqueles que, na verdade, só veem o desporto para uma atividade física, né? Eu penso que se nós conseguirmos definir ou identificar, esse é que é o termo exato, os alunos que são competidores natos, facilmente também conseguimos conduzi-los para altos voos. É verdade, há vezes que é muito difícil, mesmo no alto rendimento. Temos casos em que temos atletas que no próprio processo de treino não conseguem parar um bocado, calibrar um pouco a competitividade. Quando isso nos aparece no desporto escolar, para quem está a pensar já no alto rendimento, é como disse há bocado, é mais um tesouro. Temos que dosear, claro, é uma criança, temos que ir mais devagar. Eu lembro-me a propósito de uma máxima que eu costumo dar sempre aos treinadores mais jovens, quando nós estamos a formá-los, de um pedagogo português, Olímpio Coelho, que dizia com as crianças, há uma máxima, vai devagar que eu tenho pressa. Vai devagar, que ele tem que ir devagar para assimilar bem todas as etapas, porque a pressa dele é ir no mais alto patamar, num alto rendimento. E para isso ele precisa ir devagar quando é pequeno. Então, se nós acelerarmos, disse o Malamba muito bem, chega a ser uma pressão negativa e pode provocar uma frustração que até leva à desistência precoce de um praticante. Então, temos que ter mesmo em mente, essa gente que estuda profundamente isso, diz coisas que depois nos dão soluções, devagar, porque eu tenho pressa. É verdade. O desporto escolar deve ser inclusive, porque por causa dessa parte super competitiva, ainda há alguns não, muitos alunos a serem deixados de lado pelo facto de não terem habilidades ideais para a prática desportiva, não? Acha que é o correto dentro do ensino, da educação, do ensino escolar? De forma alguma. Eu, agora que tocaste nesse assunto, lembro-me de uma situação, não deixou de ser desporto escolar, de uma mãe que chorava de emoção por ver o filho a integrar-se. O Malamba há de se lembrar, se calhar, que crianças especiais, quando conseguem integrar-se, isso vale mais que qualquer troféu. Porque a inclusão é prioridade no desporto escolar. É verdade. Lembro-me que nos anos que orientei turmas de educação física era muito difícil, porque eram turmas enormes. Essa realidade, infelizmente, não mudou. Tínhamos 60 alunos por turma. A primeira preocupação era identificar os mais fortes. Às vezes apareciam alguns que já praticavam nos clubes de desporto federado e tínhamos o cuidado de separá-los para eles competirem entre si, porque senão não davam espaço aos outros que não estavam a esse nível. É verdade. Se conseguirmos, por exemplo, enquadrar uma criança especial a participar 5 minutos que sejam, é o sonho de qualquer criança, porque na mente dele ele não é especial, é uma vitória, é um troféu muito mais valioso do que qualquer título de campeão, porque
Em última instância, a nossa função como pedagogos do desporto é possibilitar que todos se sintam integrados nesse mundo, nesse grande tesouro que é o desporto. Como é que professores e escolas, no caso, podem promover o desporto, digamos, de uma forma assim acolhedora, sem pressionar demasiado os estudantes? Nós temos aqui uma realidade no desporto escolar e mesmo no treinamento de base, de escalões de base, em que o professor ou o treinador quer se distinguir pelos títulos que alcança. E muitas vezes a informação destaca sobretudo os campeões. Há treinadores muito competentes que capacitam atletas a aparecerem no alto rendimento. Há professores muito bons que deixam marcas relevantes na sociedade, porque eles educam muita gente e são discretos. Mas, provavelmente, o professor da escola 200 e qualquer coisa tem em mente que vai ser melhor falado se a escola dele ganhar. Sim. Então temos que diferenciar isso. Nós vemos em sociedades que valorizam bastante o desporto escolar, o professor de educação física escolar que trabalha com os mais novos tem um salário igual ou superior ao do que trabalha com os mais adultos. Com os adultos. Só para dar um exemplo, estivemos num Mundial na Hungria em 2001, se não me falha a memória, e treinamos em campos de escolas, mais ou menos ao nível de uma cidadela desportiva, dos melhores pavilhões que nós temos aqui nas escolas. Isso é um indicador claro da importância que se dá ao desporto escolar e do impacto que isso tem depois no futuro das gerações, porque o aluno tem que se sentir agradado de ir praticar desporto na escola, tem que ter condições top. Hoje em dia, infraestruturalmente, as escolas estão muito embaixo. Esse é o nosso principal calcanhar de Aquiles. Nós às vezes, na educação física, usávamos todo o nosso sentido de humor, toda a nossa criatividade. Hoje, na maior parte das escolas, além do número excessivo de estudantes, há muito poucas instalações. Já chegamos a ensinar basquetebol sem tabelas. Era mais fácil. É só teoria ainda. Não. Como é que vai ensinar sem tabelas? Por isso é que eu referi o sentido do humor, que o nosso colega, o Jacques, ensinava o drible sem bola. E o lançamento caricato, sem tabela. Super caricato. Porque fora isso, só dava para fazermos o atletismo. Correto. Que cortávamos os paus de vassoura para fazer testemunhos. A estafeta é uma prova muito animada, os meninos e meninas gostam. Fazíamos a ginástica de base também, se tivéssemos uma parede para fazer alguns exercícios e pouco mais do que isso. Que mudança que acha que ou boas práticas poderiam melhorar de facto aquilo que é o desporto trabalhado nas escolas? Falando inclusive de infraestruturas, são delas. Eu iria pela valorização deste professor que está na base. Se perguntassem aos colegas, meus ex-colegas que eu deixei na base, quais são as prioridades em termos de infraestrutura, acredito que eles iam preferir, tal como eu, 100 campos com condições de base do que uma arena do Quilamba. Preferem a praticidade de muitos campos para muitas crianças terem condições para aprender o básico do que a opulência de um campo top
que depois ninguém tem dinheiro para utilizar. Porque o jogador não nasce adulto. O jogador é criança, primeiro. E precisamos de ter muitos campos para muitas crianças depois resultarem em bons jogadores de top, que depois vão para a arena. Aí, nesse aspecto, entendemos que a pirâmide está invertida. Quando ouvimos, e o nosso Estado tem investido bastante na infraestrutura, mas sempre de forma inversa. Olha, agora vamos fazer 5 pavilhões multiusos, 2 ou 3 em cada província e tal. E para a base, está onde? É muito mais barato, podemos recorrer até à indústria nacional. E se quisermos apostar no desporto, não é apenas na infraestrutura. Primeiro é no capital humano. Claro. E esse capital humano, a maioria, a base da pirâmide são as crianças. E essas crianças não têm espaço. Hoje é normal uma escola grande, que tem 5.000 alunos, não ter campos. Ou ter um espaço exíguo, sem condições para a prática do desporto. E isso impacta negativamente no gosto que a criança tem que ter pelo desporto, porque ele já sabe que fazer atividade física é ficar na poeira, no lixo, num espaço exíguo, não dá para jogar bem. São 60, imagina uma Lamba eu a ensinar o passe num grupo de 60 alunos, por mais que eu tenha capacidade pedagógica, quanto tempo o aluno número 60 vai levar a tocar na bola para fazer o passe? Se eu tiver apenas uma bola, e às vezes não tenho nenhuma. Então, isso tudo tem um impacto muito negativo. Acha que deveria ser uma exigência, creio que, do Ministério da Educação, ou a quem de Direito, que autorize, né, a ser feita uma infraestrutura escolar, que tem que ter necessariamente quadras desportivas? Deveria ser, sim, devia estar legislado. O que é que acontece? Nós temos visões muito imediatistas, porque herdamos infraestruturas da era colonial que eram insuficientes, com o boom que tivemos da prática de desporto depois da independência. Houve uma prática massiva. No tempo colonial, o comum angolano tinha poucas hipóteses de praticar desporto, tinha muitas outras preocupações e não havia tanta gente interessada a praticar desporto. Com a independência, e é de louvar a iniciativa da então Secretaria de Estado, Desporto para Todos, a infraestrutura já era reduzida para a demanda. E naquela altura, lá arranjamos imediatamente o que havia. Já passaram 50 anos. Se investíssemos, 10 anos depois já estaríamos a colher os frutos. Agora, depois desses anos todos de independência, continuamos a fazer a pirâmide invertida, a apostar mais em estruturas de topo para a ponta final do alto rendimento e a deixar a base cada vez mais pobre. Então, isso é algo que é fundamental o Estado e a sociedade civil exigir, porque a qualidade do desporto escolar tem um impacto direto depois na qualidade dos cidadãos que vamos ter. O impacto é diretamente proporcional. É só vermos que todos os países desenvolvidos têm um investimento no desporto escolar tremendo, brutal. Não digo que não tenham no alto rendimento, também tem. Mas se nós quisermos que o alto rendimento seja potente daqui a 10 anos, daqui a 2 ciclos olímpicos ou 3, temos que pegar nas crianças de 6 anos agora e dar-lhes condições top para aos 10 anos estarem com uma base muito boa, aos 14 anos estarem a competir com os melhores do mundo, porque têm 2 ciclos com condições boas. Mas nós, infelizmente, a nossa visão é muito imediatista. É agora vamos organizar a competição tal, e fazemos. Agora temos que ter uma perspectiva futurista, se calhar nós já não vamos assistir, mas temos que deixar essa base. É o que nós pensamos. E
transitando um pouco para aquilo que é a nossa realidade hoje, atual, no desporto profissional ou semi-profissional, não sei qual é a nossa condição atualmente, acha que o desporto escolar ajudaria bastante naquilo que é a evolução, o desenvolvimento dos atletas já no escalão de sénior? Sem dúvida, sem dúvida. Diria até que já ajudou mais. Os da minha geração, os meus mais velhos, quase todos saíram da escola. Sim, naquela altura quase todos saíam, eram oriundos da escola. Sim. Mas depois houve um vácuo enorme, um espaço enorme que ficou completamente manchado dessa posição. Começou-se depois a ver que o desportista era visto, né? Passou a redundância, era visto como, sei lá, bandido ou qualquer coisa assim, principalmente não. Do futebol. E não só. É só uma lamba lembrar aquele espaço da escola, ao redor da escola 1º de Maio, tinha campos. Muitos campos. Agora construíram. Exato. Aqui no bairro Popular, vários. Onde nós crescemos, havia o campo do Calambunze, aí do parque infantil, aí próximo também no Casquela havia campos. Exato. Esses espaços desapareceram. As escolas deixaram de ter campos. Todas as escolas naquela altura tinham campos. Tinham campos. E então, por que o desporto escolar deixou de municiar, digamos assim, um alto rendimento? Porque deixou de ter boas condições. Exato. Os professores de educação física, lembro-me de muitos que cursaram comigo a educação física e muito poucos ficaram na educação física, porque as condições eram péssimas e o professor de educação física não tinha, por mais que gostasse do seu trabalho, não impactava no dia a dia dos alunos como gostaria e como deveria. Então o desporto escolar deixou de municiar o desporto de alto rendimento. Isso tem influência direta, porque nós na escola, se ensinarmos os meninos a prática de ginástica, de atletismo, de handebol, de futebol, de basquetebol, primeiro podemos ajudar o futuro treinador a detectar a inclinação dele. Pode ser que ele está inclinado para o futebol, mas afinal tem características mais adequadas ao alto rendimento para o basquetebol. Exato. E vice-versa. Segundo, adquire uma capacidade motora que lhe permite depois acentuar as aprendizagens no desporto que ele vai eleger. Então, daí nós, algumas vezes com saudade, dizer, poxa, tínhamos tantos craques naquele tempo. O falecido Paulo Bunze era muito bom, era exímio no handball, mas também era muito bom no futebol. O Vitor Almeida chegou a ser chamado para a seleção de basquetebol e de futebol. O Amaral Aleixo jogou futebol, jogou basquetebol, era mais alto nível. Exato. Onde é que aparecem agora esses? Difícil. Não aparecem, porque a escola deixou de cumprir o seu papel. Não tem condições, desvalorizou-se isso, agora faz aí uns jogos escolares onde aparecem muitos federados a disfarçar e tal, mas o desporto escolar como tal, com condições, começaria pela educação física, porque é preciso, primeiro a educação física ensinar a prática das modalidades, depois fazer interturmas, interescolas, intermunicípios, interprovinciais, campeonatos nacionais, escolares, com crianças, e seguramente o desporto de alto rendimento estaria muito mais forte. Aquela geração, eu lembro que a geração do Vivaldo foi se calhar a melhor geração a nível de, já falou aqui de atletas, mas também de treinadores, quase todos saíram ali do INEF, foram os treinadores das nossas seleções, digo, das mais variadas modalidades. Aliás, temos falado e temos conversado a nível dos bairros que os maiores e melhores resultados a nível de seleção são ainda com os treinadores nacionais. Sim, isso faz algum sentido, embora tenha havido muitos bons treinadores estrangeiros que passaram por aqui. Faz sentido porque eu tenho um exemplo. Em off estávamos a falar um pouco
das meninas do handball que nem sempre, no nosso entendimento, programam bem a natalidade. E lembro-me que tivemos cá um treinador dinamarquês que ficou escandalizado por ouvir que o atleta tal engravidou. Mas como é que pode? E ele dava exemplo. Eu tenho conterrâneas que jogam a alto nível e nem têm filhos, já nem põe no seu programa de vida ter filhos, porque jogam. A nossa cultura não é cultural aqui. Pois não. E às vezes o resultado está um pouco ligado a essa compreensão do fenômeno cultural. Se o estrangeiro vem reproduzir aquilo que vivencia na terra dele, pode ter muita competência técnica e depois não conseguir gerir o grupo da melhor maneira. Então, tem que se adaptar àquilo que ele deve adaptar-se. Exato. O treinador é que se deve adaptar. Daí também essa é uma das situações que faz com que o Nacional se calhar teve mais sucesso, tenha mais sucesso. Não? Pois era aí mesmo que eu ia chegar, porque às vezes eu lembro-me falei há bocado do jogo que fizemos com a Coreia e aprendemos, nós treinadores aprendemos todos os dias com os atletas, porque conversamos bastante, ficamos, como é que vamos fazer com a Coreia? E a equipa técnica, eu e o Edgar, sobretudo, tínhamos em mente diminuir muito o rendimento de uma jogadora que nós chamávamos o rapazinho, tinha características aparentes de rapaz, e fazia muita diferença. Mas as nossas jogadoras ficavam aterrorizadas só de pensar em defendê-la mais à frente, que era quase imparável num contra um. Então elas sugeriram, não, treinadores, não vamos subir, vamos ficar todas juntas aqui atrás. Okay. E a Odete Tavares, na altura, guarda-redes, deu garantia de sim, elas também não rematam assim tão forte. Se ficarmos aqui atrás com os braços em cima, não vão resolver no 1 contra 1 e nós... Foi uma decisão tática tomada pela proximidade que nós tínhamos com os atletas. Okay. Porque muitas vezes, para ser respeitado, às vezes o treinador é um bocado mais duro. Isso tem a parte positiva, mas também tem a parte negativa. Claro. Porque às vezes os atletas fecham-se em si. Este é muito armado, então ficamos aqui. Mas conseguimos encontrar entendimento, sobretudo porque conversávamos sobre todos os aspectos, mesmo naqueles em que não havia consenso, pronto, mas pelo menos os assuntos eram levados à mesa e é fácil nós conversarmos quando pertencemos ao mesmo meio cultural, é mais fácil, teoricamente. E isso foi fundamental, resultou... É importante isso e nós consideramos que essas vitórias são, sobretudo, de um determinado grupo. Por isso é que, às vezes, e sendo desporto coletivo, nós hesitamos um bocado em dizer, não, eu ganhei, não. Nós ganhamos. Nós ganhamos. É toda aquela máquina administrativa, os atletas... Equipa técnica, tem o roteiro, e até mesmo participação do público. Do público, o próprio povo em si, aquela exigência. Nós, às vezes, para chamar a responsabilidade das atletas, dizíamos, olha, em Angola toda a gente sabe que às 18 horas a seleção feminina vai jogar. E nessa hora não é engarrafamento, as pessoas param para assistir. Porque uma coisa é saber que a nossa seleção de futebol está a jogar, todos gostam muito de futebol, mas outra coisa é ver essas meninas são valentes, estão a defender. São campeãs. Estão a defender todas as mulheres, praticamente. É verdade. E então, essa é uma grande responsabilidade que vocês têm. Não podemos ir lá brincar. E nós usamos isso, esse interesse do povo também tem impacto direto no próprio rendimento da seleção. Aliás, mesmo as modalidades que aparentemente ou teoricamente são consideradas como individuais, ainda assim por trás
tem em sua volta uma equipa inteira. Uma equipa enorme. Uma equipa enorme. Imagina o tênis, tem o treinador, o preparador físico, tem o fisioterapeuta, o nutricionista. Tem o scouting, que analisa os adversários e tudo mais. Enfim, então aquilo é só aparentemente individual, mas na verdade sempre tem uma equipe e a vitória, claro, para que ele tenha sucesso, toda esta equipe tem que estar a 100%. Às vezes a vitória só aparece porque o líder sabe valorizar os seus colaboradores. Tivemos um campeonato, ganhamos um campeonato júnior aqui no Ferrovia, em que um funcionário do Petro, que nas horas livres apoiava o basquetebol, como os jogos de handball eram aí próximos, apostou em também acompanhar. Então, quando chegou na véspera do nosso principal, de defrontarmos o principal adversário, veio até comigo. Olha, eu já estou a acompanhar, como tenho o hábito de fazer estatística do basquete, tenho essa estatística da número 11 do Maculusso. Desde o primeiro dia, repara aqui no que ela fez. Por acaso, nós, equipa técnica, não tínhamos prestado atenção. E com essa informação... Foi útil. Super útil. Começamos com uma marcação individual a esse jogador e o adversário não estava preparado. Aos 15, 20 minutos tínhamos mais ou menos o resultado feito por conta dessa pista que veio de alguém que não é desportista, mas tinha interesse. E nós ouvimos. Claro. Sabemos ouvir. Foram humildes e ouviram. Sabemos ouvir. Então, isso também, o nosso, já não está entre nós, professor Arnaldo Gabunal, disse-nos uma vez o seguinte: há algumas características, vocês treinadores têm que ter em mente que não são iguais. Vocês podem olhar três para a mesma realidade, para um grupo de jogadores, ter uma melhor visão que com esse pode fazer aquilo e o outro não perceber nem um bocado. E essas características às vezes são inatas, nós podemos desenvolver com o tempo, mas há quem treina muito bem e não orienta tão bem. Há quem orienta muito bem e não treina tão bem. Há quem faz essas duas coisas e não gere tão bem o grupo. Ninguém é completo. Por isso é que as equipes técnicas hoje estão cada vez mais complexas, maiores, enfim. Cada especialidade, uma individualidade é especialista em alguma coisa. E depois aparece o desafio do líder de dar espaço a todos. Porque nem sempre o que tem maior capacidade vocal, quem explica melhor, quem fala bem, nem sempre é o que tem razão. Às vezes há um que não sabe explicar bem porque é que a parte da qual ele é responsável deve ter maior protagonismo, mas tem razão. Claro. Então tem que ter alguém aí, um juiz que analisa. Não tenho que dar tanto tempo ao preparador físico. Tenho que dar já mais tempo ao treinador de guarda-redes. Okay. Não, já treinei muito tático. Agora o que falta mesmo é a técnica de base. Às vezes acontece. Não, está tudo bem treinado, mas a parte mental. Para esse adversário em particular, é preciso dar maior ênfase à parte mental. Tem que haver alguém que conjugue tudo isso e para tal é preciso respeitar cada um no seu espaço. E estimulá-lo para ele não se sentir diminuído e ficar retraído. Todos devem ter oportunidade de explicar os seus pontos de vista. É verdade. Vival, foi durante muitos anos treinador das equipes femininas. No momento está a treinar equipe masculina. Qual é a maior diferença que sente nesta mudança? Eu, na verdade, no início não senti tanta diferença porque comecei a treinar rapazes. Ok. E sempre gostei muito por causa da dinâmica. O handball é um desporto baseado em movimentos naturais e é muito fácil de ensinar.
sobretudo aos homens, mais fácil de ensinar aos homens. Mas depois passei para as equipas femininas e agora noto diferenças muito grandes. As meninas têm muito maior propensão de trabalhar em grupo, aceitam muito melhor o trabalho coletivo. Às vezes, a gozar um pouco com elas, dizia, bom, vocês como gostam de fofoca, então também gostam de estar em grupo. Mas aceitam. E o handball é um jogo coletivo onde o trabalho coletivo faz toda a diferença. E elas gostam, aceitam muito melhor. A diferença principal que noto dos rapazes é maior desejo de afirmação. É um pouco... Talvez por causa da característica humana também, do homem e da mulher. Pois. Né? Então, muitas vezes, o rapaz sente que o colega está aí, se calhar está melhor posicionado, mas ele também pode resolver. E também quer. Exato. Então, tenho sentido agora, né, alguma dificuldade em mudar um pouco o chip deles, porque com as meninas era como se diz, tiro e queda. Você diz, olha, vamos trabalhar isso, essa tática de forma grupal ou coletiva. E quem define é ali a fulana. E é fácil. Era muito mais direto. Havia jogadoras ao longo desses anos todos. Tivemos jogadoras que o público, que não prestasse muita atenção, não dava a devida importância, porque eram jogadoras altamente viradas para o jogo coletivo. As facilitadoras. Facilitadoras não apareciam e não se importavam muito com isso, mas faziam a equipa jogar. Já nos homens? Nos rapazes é muito mais difícil. Toda a gente quer ser protagonista. É muito mais difícil. Tu às vezes estás a induzir. Nós hoje já não impomos nada, conversamos com o grupo e estamos a usar a dita descoberta guiada. Olha, para atacar o 5-1, que tal? Se passarmos a fazer isso e tal. A sugerir, para ver se eles adotam. E eles já têm 7, 8 ideias diferentes. Não, eu tenho isso. E é preciso às vezes fixarmos em 2 ou 3 para aprimorar antes de avançar para mais. Mas para eles, por exemplo, nota-se, eles estão muito mais disponíveis para se sacrificar. Diz, olha, vem essa hora, o treino está duro, continua. E depois... Diferente das mulheres. Com as meninas, temos que ter muito mais cuidado, mais estratégia de motivação para o treino. Mas depois também sinto que elas estão um pouco mais compenetradas na obtenção do resultado. Os rapazes, é a percepção que tenho nesse momento, às vezes, entre aspas, desvalorizam um pouco o próprio esforço. Fixam-se muito em conseguir um golo bonito, um lance bonito, coisa que já nas equipas femininas quase não notamos. Elas focam-se muito mais na objetividade. E nos dois géneros, sente a diferença de quem é proveniente, quem é oriundo do desporto escolar e de quem não é? É enorme. Para as meninas, isso faz muito mais diferença, porque por uma questão mesmo de educação nossa, se as meninas não praticarem desporto na escola, estão condenadas. A maior parte delas, em casa, tem uma vida muito recatada. Os pais controlam muito mais, não podem sair, não sobem às árvores como os rapazes, não ficam tanto tempo na rua, não fazem aqueles jogos de bairro. E então o impacto é muito grande sobre o desporto feminino, o impacto negativo é muito grande sobre o desporto feminino. Se elas praticarem desporto na escola, nós podemos desenvolver muito mais o nosso desporto feminino e por aquilo que notamos, nós treinamos ao longo de mais de 30 anos, centenas de atletas, às vezes aparecem algumas meninas, até já com alguma idade, e vêm ter comigo e perguntar, foste minha atleta? Não, a minha mãe é que foi. Okay. Sua atleta. Então, já levamos muitos anos.
Então sentimos que elas têm de facto um sentido de responsabilidade que pode ajudar a mudar o nosso país. Eu socorro mais vezes do que já dizia o Barack Obama, desafiou as pessoas a olharem para as nações onde as mulheres têm maior liberdade e que são também, coincidentemente, as nações mais evoluídas do mundo, porque a visão delas é mais coletiva, é mais maternal. Aliás, a sociologia diz que quando educamos uma senhora, estamos a educar a sociedade, porque as mulheres têm maior impacto na educação dos filhos. Então, dói-nos muito, porque as nossas meninas têm muita potência para a prática do desporto. Se o desporto escolar estiver a ser bem aproveitado, o desporto feminino de Angola não vai ter barreiras, vai disparar mesmo muito, sem dúvida. É verdade, Vivaldo Eduardo. Já aqui na reta final, nós, como vocês estão a acompanhar, uma autêntica aula magna de desporto, em particular de handball. Eu havia prometido que seria assim e não estamos a defraudar com relação a isto. Vivaldo, diz-nos, ainda dentro do desporto escolar, dá-me gosto falar do desporto escolar. Eu gosto porque também pratiquei desporto escolar nas escolas e passei ali pelo Che Guevara, Quiluange, enfim, e dava-nos muito gozo a fazer o desporto escolar para depois então dar aquele... Foi muito mais simples quando fizemos a transição do desporto escolar para o desporto federado. Então, gostaria que dissesse ou citasse alguns benefícios, não é? Daquilo que é o desporto escolar para quem depois transita para o desporto federado, profissional, enfim, o que podemos chamar. Se, por exemplo, seguirmos o que anda planificado pelo Ministério da Educação, a nossa Bíblia de Educação Física, que é o programa e guia, ao longo do ano letivo, o estudante deve praticar a ginástica, o atletismo, os desportos coletivos. Fiz tudo isso na educação física. Isso dá uma bagagem motriz enorme ao praticante. Daí eu estar a referir muito a importância das meninas beneficiarem do desporto escolar. Uma menina que sai da escola, fica logo em casa, com as tarefas da cozinha e do lar, não tem como adquirir uma bagagem motora diversificada se não se valer da educação física e do desporto escolar. Então, quando pratica a ginástica, consolida o ritmo, a destreza, a habilidade nos movimentos, vai para o atletismo, aprende a correr, que é a base do desporto, dos desportos em que se usa a motricidade. Depois vai para os desportos coletivos, encaixa, começa a saber conviver com outros, isso tem um impacto muito grande na solidariedade, na percepção do que o outro é igual, dos direitos. Quando chegamos no clube, no desporto federado, já estamos preparados para enfrentar a concorrência. Eu tive um episódio com um dos meus filhos que queria jogar futebol e então tínhamos dificuldade em levá-lo a treinar por causa da nossa localização geográfica, mas um belo dia falei com os colegas do Petro e estavam a fazer captação, tá bem, vou trazer o meu filho. Falei com o professor Beto Garcia e ele quase não tinha atividade física na escola. Quando chegamos no campo, ele viu o pessoal do bairro que estava lá na captação. Ele sozinho. Não aceitou descer do carro. E o professor dizia, vem, não aceitou, fugiu completamente. Ele sozinho. Se praticasse na escola, essa parte nós tivemos o privilégio de também já superar, perceber as diferenças. É verdade. Para aquele é mais habilidoso, mas eu também vou chegar lá. E eu posso conviver com ele. Aquele está-me colocado de lado, mas eu vou resistir. Então, o desporto escolar, a escola prepara-nos para isso tudo. E
E isso é uma preparação para a vida. Depois, quando vamos trabalhar, encontramos também essa concorrência e estamos altamente preparados. Esses instrumentos estão aí à nossa disposição. É só aproveitarmos. Naquela altura, e se me lembro também, normalmente os nossos professores de educação física também eram os treinadores no desporto profissional, e era fácil, não é? Depois da transição também era mais simples e mais à vontade, não é? Encaminhávamos. A professora Alice, nós fizemos primeiro jogos interturmas de futebol e houve até um episódio curioso que tínhamos alguns colegas do Kazenga que jogavam muito futebol, já lá do bairro. Exato. E aconteceu que um dos mais desajeitados no futebol, eu fazia parte desse grupo. Aí no Canine, o muro era com umas plantas, umas trepadeiras que nós chamávamos, que tinham picos. Um colega levou uma finta que foi parar nos picos. Então a professora Alice, em defesa dos que tinham menos habilidade e que às vezes eram humilhados, aí disse: olha, vocês que não sabem jogar futebol, vão aí no Kudua, que tem basquetebol, tem hockey, tem handball, vão lá fazer algo mais adequado. Não vale a pena ficar mais adequado com as vossas características. As vossas características. E no mesmo dia tivemos aula de manhã com ela, à tarde fomos para lá e o treinador de basquetebol chamou-nos logo: não, venham aqui. Não veio o do handball, mas depois chegou um do handball: não, comecem ainda aqui, depois vamos ver. E ficamos. Ou seja, também havia esse direcionamento dos próprios professores. Os professores encaminhavam, direcionavam. O contrário de hoje, que em muitas escolas a educação física é apenas vista para, enfim, fazer alguma coisa. Não é vista e não é tida como uma disciplina como deve ser, não é? Não, é só para... Infelizmente. Sim, só para cumprir a obrigatoriedade de ter, Exato. Sobretudo nos colégios, às vezes o espaço é pequeno, o tempo é de 30 minutos apenas, quando conseguem fazer 2 vezes por semana. Só Deus sabe, mas muitas vezes só fazem uma vez e depois não há uma progressão, porque tivemos, há uns anos atrás, a monodocência. Nós, homens do desporto, andamos a lutar contra a monodocência, onde tive uma atleta que era professora de matemática e foi-me pedir ajuda, porque também ela é que estava a dar a parte de educação física nas crianças. Isso é um mal tremendo. Pronto, era melhor com a nossa ajuda, mas na maior parte dos casos não tinham essa ajuda. E nas idades mais precoces é que devem ter especialistas mesmo de educação física. Não pode ser o professor de matemática, como se fez. Nós levantamos a nossa voz contra a monodocência, mas também não somos tão ouvidos assim. De qualquer forma, é uma das coisas que também terá feito muito mal ao futuro dos nossos desportistas, porque da mesma maneira que nós da educação física, apesar de termos aprendido matemática, não tínhamos as ferramentas principais para ir ensinar matemática, o professor de educação física, o professor de matemática, pior ainda, porque a educação física é muito específica. É muito específica. Eu, se estudar educação física com a carga horária que tenho no INEF e se assimilar bem as estratégias pedagógicas, aliás, acabei por lecionar português vários anos, sem grandes dificuldades, e já o contrário não é verdade. O professor de português e de matemática não vão dar educação física com essa facilidade. É uma especificidade muito grande. Ivaldo Eduardo, quer deixar mais uma mensagem, algum conselho para a nova geração, para as gerações vindouras, enfim, no que concerne o desporto escolar, para quem quer se ingrar, no desporto profissional? Sim, eu continuo a insistir
que nós temos os instrumentos à nossa disposição, os instrumentos pedagógicos, e devemos ter uma visão futurista. Por exemplo, em tempos pedi ao treinador da seleção masculina de handball para me entregar os testes de condição física que ele faz com os atletas. Isso é um instrumento valioso. Se eu levo esses testes numa escola de meninos com 12, 13 anos, tenho um dado comparativo. Se eu perceber que, por exemplo, nos 30 metros, o rapaz de 12 anos está a fazer um tempo muito parecido ao praticante de 20 anos, das duas uma, esse praticante é muito fraco para o alto rendimento, ou se calhar estamos em presença de um gênio, de um menino que temos que prestar atenção. E mesmo com a falta de condições, esses pequenos gestos fazem-se. Nós podemos ir numa escola e testar a velocidade, a força, a capacidade de impulsão, a flexibilidade, e depois levar essas características desses meninos e planificar para 2 ou 3 ciclos olímpicos para frente. Os próximos Jogos Olímpicos são em 2028. Podemos e devemos já dizer, olha, quais são os meninos nos quais podemos apostar para 2032, 2036. Temos que ter essa visão futurista. O que é preciso para nesses Jogos? Nós começamos a participar nos Jogos Olímpicos em 1980. São muitos anos. Jogos Olímpicos de Moscou. São muitos anos. Quando é que vamos planificar também nos aproximarmos de uma medalha? Nós continuamos muito a reboque do que acontece. Olha, estivemos nos Jogos Olímpicos em que um rapaz da canoagem, quando menos se esperava, aproximou-se das meias finais. E toda a gente baralhada, vamos. Não é assim. Nós temos que planificar aqui. Vamos apostar no desporto escolar, porque temos uma orla marítima enorme. Esses desportos náuticos, podemos apostar neles, podemos apostar nos desportos individuais, levá-los às escolas, gastam pouco, e ver se com os que tiverem melhores tempos, melhores marcas, se dá para comparar com os de outras escolas, de outras realidades. Quando esteve cá um treinador búlgaro e mais recentemente esteve também no Petro, o Maximovic. Deu-nos a bateria de testes das escolas do país dele. O búlgaro também nos deu da Bulgária e de Portugal. Então nós temos dados comparativos. Por exemplo, podemos ir buscar a marca que o Usain Bolt fez quando tinha aquela idade. E vamos comparando. É preciso trabalhar nisso. E onde é que podemos encontrar muitos e bons? É nas escolas. Chegamos lá, olha, educação física é às segundas e quartas. E os professores já têm isso. Olha, estamos à procura de alunos e alunas com essas características. Chegam a estas marcas. Essas marcas. E eles encontram. É o tal tesouro que temos estado a falar, que o desporto escolar tem. Temos que pensar nisso e temos que dar condições. Há províncias, há uns anos atrás, com algumas entidades, estávamos a lançar o desafio de fazer centros de alto rendimento. O AMBO, o ILA, por exemplo, na MIB, tem condições espetaculares. As coisas já estão aí, nós é que não as aproveitamos. Nós podemos, nesses sítios em particular, definir, olha, para o fundo, aí, essas crianças que já nascem nesse ambiente, vamos apostar nessas escolas, fazer corta-mato, corridas de longa distância, ver marcas, quem consegue fazer uma série de testes, buscamos especialistas e testamos. Mil alunos, por exemplo, um desafio, testar 1000 alunos para ver como é que estamos e qual é a perspectiva de
progressão nos 2 ou 3 próximos ciclos olímpicos. Isso é um trabalho que pode depois... Como é que Cabo Verde tem medalha, Moçambique tem medalha? Nós nunca temos. Nunca nos aproximamos de uma medalha olímpica, porque nós gastamos muito mais dinheiro. Com certeza. Gastamos de forma errada. Vivaldo Eduardo, como disse atrás, dando-nos aqui uma autêntica aula magna. Poderíamos ficar aqui durante todo o dia, conteúdos sempre muito valiosos, e penso que estamos muito satisfeitos com a tua presença aqui, Vivaldo. Gostaríamos de continuar aqui, mas o tempo, como se diz, urge. Se vocês têm estado a acompanhar o programa, com certeza estão super satisfeitos como nós. Compartilhem com os vossos encarregados, os vossos professores, continuem a seguir a nossa página no YouTube, sempre trazemos conteúdos valiosos do gênero. Desporto escolar foi o tema de hoje. Muito obrigado pela vossa companhia. Há muito poucas instalações, já chegamos